A colocação de ficheiros nos repositórios institucionais é uma obrigação legal enunciada nas cláusulas dos projetos financiados pela FCT, dos projetos Horizonte Europa e de outras entidades internacionais que defendem que a investigação financiada com dinheiros públicos deve estar acessível a todos. De acordo com a política de acesso aberto da FCT, desde 5 de maio de 2014, é obrigatório o depósito de um ficheiro dos artigos resultantes da investigação científica financiada. Para cumprimento desta diretriz, é necessário que todos os autores associem ficheiros no Scholar a todos os registros que se encontram nestas circunstâncias. No entanto, os autores têm de ter em atenção a contratualização feita com as editoras e os direitos retidos por estas. Neste contexto, os autores têm basicamente 3 hipóteses de depósito: a versão publicada, a versão aceite para publicação e a versão submetida ao pré-print. Versão publicada. Os documentos que estão em acesso aberto nas editoras, resultantes do pagamento das taxas de APCs ou FIUs, ou então de revistas que estão em acesso aberto sem custo para os autores, têm o processo de depósito facilitado. Basta a inserção do ficheiro da versão publicada. Para os documentos que estão em acesso fechado na editora, é necessário conhecer qual a política da revista, quais as permissões que estas dão e que tipo de ficheiros permite colocar. Na generalidade, podem ser aceitos 2 tipos de ficheiros: a versão aceite para publicação ou a versão submetida. A maioria permite o depósito da versão aceite para publicação, podendo por vezes impor um período de embargo. Para não correrem em incumprimento com o depósito do ficheiro errado, os autores poderão recorrer a uma plataforma que define as permissões de Open Access de milhares de títulos de publicações periódicas. A plataforma Sherpa Romeo informa sobre as possibilidades de autoarquivo de cada revista e o autor, em função da contratualizado com a editora e das regras da entidade financiadora, poderá tomar decisões. Como referido, a maior parte permite o depósito de um documento prévio à publicação, seja ele a versão aceite ou a versão submetida. Iremos ver agora o processo de inserção dos vários tipos de ficheiros. Estamos diante de um registro de um documento que se encontra em Open Access. Poderemos confirmar este facto através do DOI, em que verificamos que é um documento que se encontra já em Open Access, o que significa que poderemos colocar no repositório a versão publicada deste documento. É um processo muito simples, como iremos ver. Editamos o registro, posicionamos-nos aqui na zona da colocação do ficheiro e, por um simples arrasto, iremos colocar o ficheiro no Scholar. Temos agora que executar 2 ou 3 etapas, dizermos que o texto é um texto integral, que o documento se encontra em acesso aberto. Quando colocamos esta informação, é-nos pedido aqui que coloquemos a informação correta, que neste caso já não é acesso apenas aos metadados, mas acesso aberto. Poderemos ainda colocar aqui a informação que já está, que estamos perante a versão publicada do documento. Portanto, versão publicada do documento, documento em acesso aberto, documento em acesso aberto e submetemos. Neste momento, este registro já tem associado assim um ficheiro, como podemos observar. Uma segunda situação é um documento que poderá não estar em Open Access na editora. Vamos verificar. E estamos aqui com um documento publicado em 2022 e vamos aqui pesquisar, através do DOI, o documento na sua origem. Como é possível constatar, este documento não está em Open Access, porque quando está em Open Access aparece aqui, no caso da Elsevier, aparece aqui a indicação de que está em Open Access e esta indicação é feita através de uma bolinha verde.
Portanto, isto significa que este artigo não pode ser colocado, a sua versão publicada, no repositório. Então, o que fazer? É colocar a versão que a editora permite. As editoras permitem que se coloque nos repositórios institucionais a versão aceite para publicação. O que acontece, por vezes, nestes artigos muito recentes, é que a editora impõe um período de embargo. Por isso, aquilo que nós recomendamos é que nestas situações de artigos que não estão em Open Access e que são muito recentes, que possamos confirmar se poderemos colocar a versão aceite com ou sem períodos de embargo. A forma que temos para o fazer é, de facto, irmos ao Sherpa Romeu, pesquisarmos pelo título da revista, vamos clicar, e ela vai nos dizer todas as 7 políticas que tem relativamente à publicação em Open Access. 3 estão relacionadas com revistas em Open Access e que não nos interessa, uma vez que esta revista não está. Vamos então analisar quais são as opções que nos são permitidas. E verificamos aqui que para depósito em repositórios institucionais há um embargo de 24 meses que tem que ser respeitado. Portanto, a opção A não é para a nossa situação. A opção C é para a nossa situação, mas tem aqui uns pré-requisitos que poderemos verificar na qual nós não estamos. São as agências de financiamento e, portanto, a nossa situação encontra-se na opção B, que é um embargo de 24 meses. Poderemos colocar a versão aceite com um embargo de 24 meses e é isso que nós iremos, então, fazer no repositório. O documento já se encontra aqui também no nosso ambiente de trabalho. Vamos editar. Vamos arrastar. Vamos indicar texto integral. Acesso embargado, mas necessitamos de colocar também aqui esta informação. O acesso embargado, e quando colocamos acesso embargado, ele pede-nos uma data de fim de embargo. Nós sabemos que o documento é de janeiro de 22. Vamos colocar o dia 1. De 24. E ele no dia 2 de janeiro irá colocar este ficheiro em acesso aberto. Vamos agora ver a situação de um documento que se encontra em acesso fechado no editor, mas a data de publicação é de 2011. Vamos confirmar esta informação. Verificamos que se encontra de facto em acesso fechado. Nós temos acesso porque temos acesso à subscrição, mas este é um documento que se encontra em acesso fechado. E vamos também então questionar a base de dados Sherpa Romeu para saber se existem ou não existem períodos de embargo. Temos também as possibilidades de publicação, se tivéssemos o artigo em acesso aberto. Neste momento, como o documento se encontra em acesso fechado, há também aqui a possibilidade de colocar a versão aceite. Estamos nesta situação porque vamos querer depositar no repositório institucional. Temos também um embargo de 24 meses, mas como estamos perante um artigo que já foi publicado em 2011, já não há necessidade de período de embargo. Portanto, vamos minimizar, editar e arrastar. Sendo um documento em acesso aberto, não há sem período de embargo, uma vez que já passou. Vamos então colocar esta mesma informação aqui, acesso aberto. Poderemos também colocar aqui a informação de que é uma versão aceite após revisão. Submetemos e neste momento iremos verificar que este é um registro que se encontra em acesso aberto e que pode ser consultado por todos. Como foi possível constatar, a inserção de documentos é um processo muito simples, que é feito pela escolha ou por arrasto de um ficheiro. A questão mais delicada é, sem dúvida, a versão que é arquivada. Relembro, poderá ser a versão publicada para documentos que estão em Open Access no editor
ou, não estando em Open Access no editor, é possível, na generalidade dos casos, colocar a versão aceite para publicação. Bom trabalho!